Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, eu estou sempre por aí, no Meetup aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre arquitetura e eu queria começar perguntando aqui, só para eu poder me preparar. Quem se considera júnior aqui? Levanta a mão. Pleno? E sênior? Tá. Legal. Estou perguntando só para... É porque eu vou falar de um... Eu vou falar de um tema meio abstrato aqui, então eu precisava meio que saber o quão que eu vou falar ou não, tá? Então, primeiro, para quem não me conhece, eu trabalho na Iridium Labs, que é uma empresa do grupo Photon Group, uma empresa que fabrica suplementos. Aí estão os meus contatos. Eu sei um pouquinho de Amazon e um pouquinho de Java também. Então, basicamente, o que eu quero falar aqui hoje é todo mundo, independente do nível, tem que estar crescendo na parte arquitetural. Então, Tá dando para ouvir certinho aí? É estranho, né? Tá, legal. Independente do que a gente faça, conforme a gente cresce na carreira e com os anos, a gente vai melhorando arquiteturalmente. O que a gente não pode é meio que passar anos e anos fazendo a mesma coisa. Se você perceber que está fazendo isso, você deveria mudar de lugar, tá? Então, eu vi que na palestra do Felipe aqui, se vocês perceberem, muitas das coisas que ele fala, das decisões, os padrões, são coisas da comunidade, coisas que ele concluiu, coisas que ele definiu, até porque ele é o principal engenheiro na Monk. E apesar do cargo dele não ser arquiteto, e o meu também não, todo mundo é um pouco arquiteto. Né? A não ser que você simplesmente obedeça às ordens de outra pessoa e não pense. Então, todo mundo é um pouco arquiteto. E qual que é o trabalho do arquiteto? É ele que toma as principais decisões sobre o software. Basicamente é isso. A gente faz um software para resolver um problema. A gente é pago para criar uma solução para um problema. Né? Então, em geral, esse papel é exercido por um profissional experiente. E, entre outras tarefas, ele busca definir uma stack de tecnologia, certo? Frameworks, ferramentas. E o objetivo principal é resolver o problema. Então, se o cara trabalha na New Bank, ele tem que transacionar o cartão de crédito. Se ele trampa num e-commerce, ele tem que fazer uma venda. E se ele trabalha num banco, ele tem que fazer o sistema do banco, fazer empréstimos e coisas desse tipo. Uma preocupação que tem que se ter é que o sistema tem que ser fácil de alterar e de evoluir, porque senão você não consegue estender, né? A não ser que você trabalhe em consultoria, que faz um projeto atrás do outro, entrega e esquece. Normalmente, você trabalha em uma empresa e começa a construir um software que vai durar anos, e você tem que mudar esse software, seja porque mudou a lei, porque o mercado mudou. Então, o arquiteto ele tem essa preocupação, ele tem que escolher as tecnologias que permitam que ele responda à necessidade de negócio. Tem que ser escalável, né? Não adianta nada você fazer um software que é lento, que não abre, ou que não cumpre os requisitos não funcionais. Que, por exemplo, pode ser a ligação, tem que ter uma latência de 10 milissegundos, porque senão a voz fica chiada, no caso de aplicações com VoIP. Certo? A aplicação tem que ser cost-effective. E o que isso quer dizer? Ela tem que caber no bolso da empresa. Então, de nada adianta se eu falar que se eu contratar um Oracle Exadata vai resolver meu problema, se ele custa o salário de todo mundo de 3 anos. Não faz sentido nenhum isso. E tem que ser agradável de trabalhar, porque se você tiver um software tosco, você vai ter as pessoas toscas, porque ninguém vai querer trabalhar com algo tosco. Então, é literalmente isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria salientar antes de começar é que esse mundo de front, back-end, infra, cara, é tudo, infelizmente, uma coisa só. Quando você se aproxima da arquitetura,
que não importa muito. Você realmente tem que saber um pouco de tudo, porque o arquiteto ele tem que definir as peças que vão funcionar juntas. Então, se você não sabe aonde seu software vai rodar, qual o sentido disso? Eu não sei se ele precisa de 50 GB de RAM, de 2 GB de RAM, de 1 GB de RAM. Então, quando eu fui tirar a certificação de Java, a primeira vez que eu ouvi falar, quando eu estava começando a carreira, eu achei estranho, porque as certificações de Java, para você fazer, sei lá, a de especialista, você precisa ter de programador, e a de programador é de associado, mas a de arquiteto não tinha nenhum pré-requisito. Eu achei estranho, mas aí depois de um tempo eu entendi, que é justamente porque, teoricamente, para fazer o trabalho de arquiteto, eu não precisaria programar. Eu precisaria simplesmente escolher as ferramentas e delegar para as pessoas de confiança. Um tech lead, por exemplo, os engenheiros sêniores. Porém, todo arquiteto bom já foi um dev. Ele tem que ter vivido isso. Tá? E aí, vamos voltar ao tema, né? Então, tomar essas decisões, que critérios nós devemos levar em conta? Quais são as opções e desafios, em geral, que envolvem CTOs, arquitetos, tech leads, senior developers, em alguns casos? Porque você tem uma explosão de coisas. Microserviços, caching, nossa, tem um typo ali, mas... caching, Big Data, filas, MVC, Reactive Programming. As consequências dessas tecnologias impactando em performance, velocidade, dificuldade de contratação, manutenção, custo. Então, não adianta eu querer usar o framework. Outro dia eu vi um framework, veio um front-end falar comigo. Nossa, um front-end muito legal. Eu não quero usar o Bootstrap aqui, porque eu achei um framework que não mistura CSS com HTML, o que arquiteturalmente parece ótimo. Porém, a parada era um pouco bizarra de usar. E aí você tem que refletir, você vai querer usar aquele framework que as pessoas não estão usando, que pode ser uma hype, mas nem é, porque não tem muitas pessoas usando. E aí, se esse cara sair da sua empresa, como você contratar outro? Quem vai querer mexer naquilo? Então, esse é um tipo de decisão que você tem que tomar. Outra decisão é se você vai usar microserviços ou não. O Felipe acabou de falar, não, um microserviço por container ou por máquina. Isso é um preço. Aí você tem que saber se você quer pagar por esse preço. Você pode ter um contrato, e realmente você pode subir um servidor e subir vários containers, isolar de outra forma os serviços, aceitando que se a sua instância cair, você tem que ter outra instância, rodando os mesmos serviços para você ter pelo menos uma redundância. Então, isso que eu estou falando agora é realmente algo um pouco complicado de entender, e para você conseguir começar a ter esses problemas, você tem que evoluir na carreira mesmo. E aí isso passa desde você codar até você começar a se preocupar onde isso vai rodar, com quanto de memória isso vai rodar, como eu vou dividir. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Primeira coisa, né, não tem bala de prata. Então, não dá para falar, não, microserviços é a bala de prata, ou fazer tudo reativo, ou a linguagem A, a linguagem B. Primeira coisa é que essa palestra não é muito específica sobre Java, que eu vou abordar as ferramentas do universo Java, mas serviria para qualquer linguagem, na verdade, porque é arquitetura, independe. E a primeira coisa é que dá para você fazer aplicação boa em qualquer linguagem. É o que ele falou, que o problema não por exemplo, o SOAP resolve um problema que se teve numa época e que, se você comprar uma ferramenta da Oracle, provavelmente o cara coda um web service mais rápido que um cara que faz um web service REST. Porém, isso tem um preço. Tem o preço da ferramenta, tem a manutenção que é horrível, a latência de rede. Então, esse trade-off que eu estou falando é o que faz a diferença. Porque cada decisão que você toma, ela é permanente. Cada linha de código que você escreve ruim, realmente você está deteriorando o software para sempre. Ou se você quiser pagar alguém para refazer, porque aí você vai estar gastando dinheiro 2 vezes, inclusive. Beleza. Opa. Tá. Agora...
Bom, eu fiz um mind map aqui bem passando por cima de alguns aspectos de arquitetura, tá? E aí a gente vai acabar passando em muita coisa do que o Felipe falou. E são várias pontas do software, tá? Eu vou começar aqui por persistência, pelo aleatório, tá? Persistência em Java, a gente tem aí, geralmente todo mundo usa Hibernate. Você pode usar Spring Data JPA, mas acima de tudo, você primeiro precisa saber usar SQL, você precisa saber que problema um banco de dados relacional resolve. E você também tem que saber de NoSQL, o que é Column Family, Key Value Store, Document Store, Graph. Nem coloquei banco de dados de grafo aqui. Porém, todos esses caras resolvem um problema específico. E realmente eu não posso, é muito irresponsável da minha parte ser aleatório nesse ponto. Ah, não, vou usar Mongo porque é legal. Ou, ah, não, sei lá, vou usar SQL aqui porque eu sei SQL. Não, você realmente tem que refletir. Você tem que... Por isso que precisa ser uma pessoa um pouco mais sênior, porque ela já viu problemas. Se você trabalha numa empresa que o cara quer um mínimo de relatório, se você trabalha com Key Value Store, dificilmente você vai conseguir fazer um report complicado. Eu sei que talvez muitos de vocês nunca tenham que ter feito um relatório, mas quem já escreveu uma query de mais de uma página sabe que não é muito simples, não é um select from com um join, é um pouco mais complicado que isso, a hora de fazer uma query. Agora, diferente disso, você quer guardar uma coisa que você não sabe o formato. Por exemplo, você integra com várias bandeiras de cartão de crédito e você não sabe os parâmetros que cada uma vai usar. Então, você pode usar desde um mapa, que é a abstração, a nível de linguagem, até um banco de dados schemaless. Certo? E aí você tem que fazer o trade-off com relação à performance, ao custo, né? Por exemplo, ele estava falando de microservices, e cada microservice tem que ter seu banco de dados separado, você tem um custo. E aí você só vai saber o custo disso se você souber um pouco de DevOps, um pouco de infraestrutura. E aí, nisso, você também tem que pensar no seu Continuous Integration e Continuous Deployment para você saber, puta, eu quero uma frequência de deployment X, então eu preciso dessa velocidade. Fora isso, aí você também, nesse contexto, às vezes, se você precisa tanto de relatório, dependendo da sua demanda, às vezes é mais simples você plugar num Tableau, num Domo da vida. Para quê? Ou usar via log com Kibana ou Splunk. Você realmente, o arquiteto ele tem que conhecer as opções, pelo menos as principais. Você não precisa conhecer todos os bancos de dados de documento. O Mongo, Couchbase, você precisa simplesmente conhecer o conceito de banco de dados de documento. Aí depois você identificou que esse banco de dados de documento resolve seu problema, você olha as implementações, pode olhar os top 3 e aí você decide. Até porque as configurações de cada banco desse, você vai deixar tudo em memória, se você vai persistir, é um pouquinho mais complicado do que simplesmente falar, vamos usar min stack e está tudo bem. Tá? Deixa eu ver, de bancos tem mais alguma coisa interessante. Eu vou passar bem rápido, tá? Não dá para ficar entrando muito, porque senão vai ser uma talk só de cada tema desse daqui. Mas o que eu queria passar é que realmente você tem que tentar enxergar o landscape, o panorama geral disso, tá? Agora eu vou vir aqui um pouquinho para o código. Tá? Então, de novo, tudo que a gente faz é permanente. Então, por isso que muitas vezes o tech leader, ou o cara que é responsável, ele define algumas coisas, como, por exemplo, a linguagem, ou se você usar microservices, você define lá que vão ser usadas Scala, Java e Groove, porque são linguagens relacionadas que resolvem um problema um pouco diferente, porque você tem que pensar em quem vai dar manutenção nisso. Como é que é a sua equipe? Sua equipe ela é poliglota? Sua equipe gosta de aprender outras coisas? Porque se você vai e coloca 15 frameworks na sua stack
e a sua equipe não é assim, então, quando alguém sair, você só vai poder contratar outro cara caríssimo. Você vai demorar para achar esse cara no mercado. Então, tem muitos desafios nesse ponto de arquitetura que não são tão técnicos. Então, no caso do código, supondo que a gente está falando de Java, por que o conhecimento na linguagem faz diferença? Porque, por exemplo, quem aqui já sabe Java 8? 30%, tá? E dos que sabem Java 8, quem sabe usar uma first class function? Quem sabe criar um function? Vocês já viram que tem um monte de interface no Java util function, né? Então, o Java 8, eu digo assim, porque quem tirar uma certificação de Java 8 vai ter que saber isso, tá? Lembra quando veio o Generics? Os recursos que a gente ganhou agora com o Java 8 é equivalente à interface, classe abstrata. Tem um monte de abstrações que vieram, consumer, be-consumer, que não é só usar lambda, não é só passar lambda. Isso não é falar, não, eu manjo. Não, você sabe trabalhar. Quantas pessoas é que sabem o que é flat map, por exemplo? Uma. Então, tem muitos detalhes. Então, você usar a linguagem a seu favor. Hoje, a gente tem uma linguagem que está pau a pau com as outras. É uma linguagem bem competitiva. As pessoas têm que saber usar. Isso demora um tempo para o pessoal se acostumar. Mas, usando as features da linguagem, a gente consegue escrever um código menos verboso, por consequência, mais manutenível. Eu acho que tem aqui também... que está um pouquinho para cima, mas vocês falaram na outra palestra sobre documentação. Então, realmente, código tem que ser bem escrito, né? Ali está o clean code, design patterns, saber o que é orientação a objetos, saber o que é programação funcional e saber o que é reactive programming, para você poder tirar o caldo, tirar o melhor desses paradigmas na hora de codar. E isso faz você escrever um código muito fácil de ler. O que eu documento, por exemplo, lá na nossa empresa, são processos de negócio. Então, por exemplo, quando alguém faz uma venda no nosso site, eu envio uma requisição para o nosso afiliado e pago ele, eu envio um e-mail, e eu faço mais alguma coisa lá em específico, que eu disparo uns workflows de marketing. Mas essa é a documentação, porque realmente lendo o código você não vai conseguir ver o todo. Mas é uma documentação de uma página ou duas para você entender, legal, essa é uma venda no nosso site. Que a venda acontece, se o cara não pagar, vai para o nosso call center e o cara faz uma ligação para tentar recuperar o cliente online. Então, isso realmente fica difícil de ver só no código, porém, saber como é feita uma venda, o cara tem que ler os testes, ler o código. E como você consegue isso? Usando, na minha opinião, orientação a objetos híbrida com um pouco de programação funcional. E aí, se você seguir os padrões, que são mais do que velhos, não dá para ficar repetindo isso. Se alguém quiser aprender mais sobre... Só voltando sobre as bases de dados, vocês podem ler um livro do Martin Fowler chamado NoSQL Destilado. Ele explica os tipos, vocês podem se informar. Não tem nem muito código, é mais para você entender mesmo. Sobre código tem o Clean Code, o Design Patterns, até uso a cabeça Design Patterns, é legalzinho. E testes tem o livro do Kent Beck. Mas resumindo essa parte do código aqui, se você faz um código bom, se você tem classes com menos de 300 linhas, métodos com poucos parâmetros, você pegou um construtor com 20 parâmetros, ou mesmo classes, tem gente que pensa que sair fazendo service é que está seguindo algum padrão, mas aí você vai lá e pega um service com 30 injeções de dependência, 30 auto-ired. Não, mas estou usando Spring aqui. Não, tá muito louco. É uma classe que injeta 30 objetos, que se injetam mais 30, e aí quando você vai testar, você moca 30 dependências. Quem não estiver entendendo os termos do que eu estou falando, se vocês leem esses livros que eu estou comentando aqui, vocês vão entender. Então, por exemplo, se você fizer um curso de Spring, você vai entender o que é injeção de dependência. E aí, se você procurar o que é orientação a objetos, como codar um pouco melhor, livros de boas práticas,
Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, uma das funções do arquiteto é cobrar, tem que ter um dono ali. O cara tem que controlar, e aí parte disso é você fazer code review, que está aqui em cima. Quer usar, por exemplo, o Git, fazer um workflow que tenha code review, pensar numa forma da sua equipe trabalhar e trocar conhecimento, porque o pessoal mais júnior vai aprender com o pessoal mais sênior corrigindo. Se você deixa cada um comitar o que quiser, então provavelmente você está destruindo o software a cada dia. Pode ter um cara fazendo certo e 2 fazendo errado, aí não adianta. E não tem. O ideal é quando você tem uma equipe de 5 ou 10 pessoas, depois de um tempo, começar a nivelar o conhecimento. Porque o cara faz um pull request, é negado. O segundo, o terceiro, no quarto, no quinto, o cara já começa a aprender. É impossível, ou ele é demitido. Alguma das coisas vai acontecer. Beleza. Tá. Aí aqui eu vou vir aqui para a aplicação, né? Nisso a gente estava falando de código abstratamente também. E aí, no caso da aplicação, se você for trabalhar com uma aplicação web comum, que você decida seguir a especificação servlet, você vai ter que escolher se é component-based, se é action-based, aí você tem JCF, Spring, Spring Boot, Play. Você pode fazer APIs, ou você pode fazer APIs RESTful, ou você pode fazer microserviços. Aí, microserviço você pode usar Spring Boot, Spring Cloud com Netflix OSS, Vertex, tem várias opções. E aí cabe a essas pessoas que definem o stack. Às vezes já trabalhei em lugares que eram mais de uma pessoa. Então, que, por exemplo, o lugar tem 3 caras sêniores, aí os caras faziam um consenso e decidiam. Normalmente tem um mais antigo que se der um impasse, ele bate o pé lá, enfim. Mas é por isso que são os caras mais experientes. Então não adianta eu olhar agora e falar, não, legal, Vertex está na moda, vou fazer aqui. Se você não entender realmente que ele está resolvendo o seu problema. Fora isso, aí entra outras coisas. Nossa, eu fiz um... Entra outras coisas que é essa parte de fila, cache. Aí o cache pode ser a nível de HTTP, a nível de CDN, a nível de application server, a nível de HTTP server. Então, nesse ponto, por exemplo, você já não pode mais ser só um dev que faz o OR ali. Senão você não vai conseguir. Você tem que entender que a requisição sai do browser, e aí você pode cachear ela ali. E aí ela bate numa CDN, ou num DNS, depois numa CDN, e aí vai bater no seu load balance se você tiver. Aí você tem que definir uma estratégia de alta tolerância à falha, por exemplo, que nem ele fez um auto-scaling na Amazon com os microserviços dele. Você pode resolver o problema de várias formas. O que a gente não costuma ver mais é realmente você ter um monolito, que é uma aplicação gigante que tem rotas que mostram telas diferentes. Normalmente você começa dividindo as aplicações, componentizando elas em bibliotecas. Aí realmente você usa o banco de dados para fazer integração, porque é o mesmo banco de dados para tudo. Aí você separa os bancos de dados. Às vezes você não separa, porque é caro uma instância de banco de dados, dependendo do seu custo. Mas para você considerar custo, aí você tem que conhecer um pouquinho de infra. Aí eu coloquei algumas coisas de infra aqui. Que quando você faz uma aplicação, você tem que saber qual que é o tamanho, o número de máquinas. Se você vai fazer uma aplicação multi-tenant, que é uma aplicação que é omnichannel, que a gente chama. Então, em vez de fazer 10 sites, você faz uma aplicação só que responde todos os sites, com um back-end só. Você tem que monitorar isso, usando New Relic, Datadog da vida, sem conhecer as ferramentas. Aí você tem que, exatamente, você começa a ter vários nós, aí você tem log distribuído, você tem que usar um Kibana com um logstash, porque é impossível grepar o log das máquinas. Se grepar o log que a gente fala, quando você sobe seu programa local, você tem o log, stack trace do que está acontecendo. Quando está rodando em várias máquinas, sendo microserviços ou não, fica impossível de você logar em todas as máquinas ao mesmo tempo e dar o grep, porque ele vai cortando, se você não está fazendo se você está fazendo as coisas stateless. E aí esse monitoramento tanto de log, gerenciamento de log, ferramenta de infra,
faz parte. Quando você recebe o software para fazer, você tem os requisitos. E aí você tem que ter a opção. Você pode fazer abstrações de HTTP com microservices, você pode usar uma fila para separar as coisas, você pode usar mesmo eventos dentro do CDI para quem usa JVE, ou Rex Java, se você quiser fazer com uma biblioteca. Então, se vocês forem parar para pensar, vocês veem que eu estou falando, às vezes, de uma biblioteca de código, tipo Rex Java, ou eu estou falando de, sei lá, containers Docker separando fisicamente o software. Então, realmente, para tomar essas decisões e para vocês começarem a caminhar para esse nível arquitetural, vocês têm que começar a olhar, não, legal, persistência. Não, vamos entender que tipo de persistência tem. Aí depois você conhece pelo menos umas 5, 6 opções, vai nos eventos, vê como as pessoas resolvem os problemas em outros lugares, aprende com isso. Aí você fala, puta, eu tenho um problema, que eu tenho uma tabela que fica, tipo o Mercado Livre, eu tenho uma tabela que fica crescendo, todo mundo cadastra 1 milhão de anúncios por dia. Pô, legal, uma hora vai arrebentar, né? Não dá para eu ficar no SQL aqui com uma tabelona, porque cada vez que entra 1 milhão de anúncios, a query fica mais lenta, porque ele está procurando numa tabela inteira um anúncio. Aí, nesse caso, talvez seja mais interessante você usar um banco de dados de grafo, que se você está com o owner dos anúncios, e aí só tem um nível para chegar nos anúncios. Então, se você quiser ir na lojinha do fulano, a query é 1 segundo, porque é só os anúncios dele. Ele não está numa tabela de bilhões de dados. Esse é só um exemplo aleatório de resolver o problema com outra coisa. Redis está sendo bastante usado, e você tem a service também. Outra discussão que sempre tem, mobile. Por exemplo, você vai fazer um aplicativo mobile, e aí como que você decide? Você vai falar, eu vou de nativo, ou eu vou de React Native, que eu faço aplicação com tecnologia de front-end e fica nativo, ou eu vou com Ionic, que é nativo, mas abre meio que um browser no celular. Aí o que você leva em consideração nisso? O que sua equipe quer fazer, porque pode ser mais front-end, os caras querem fazer com Node, quer fazer com JavaScript lá e tal. Só que você tem que pensar nesse todo aí. Aí você fala, não, peraí, quem está usando a Ionic? Aí você vai lá e olha, puta, umas empresas assim, assim, assado. Eu queria fazer um negócio com tecnologia de front-end para eu aproveitar meus front-ends, porém, não vejo nada relevante aqui. E eu queria que performasse, certo? Aí eu falo, não, mas então vou fazer nativo. Aí eu preciso de um cara que code em Java, em Kotlin, sendo que meus back-ends estão ferrados de trabalho no backlog, e realmente eles sabem JavaScript, seria muito melhor ter mais pessoas para dar manutenção, só que também tem que programar em Objective-C ou em Swift, ninguém quer. E aí você olha lá e tem um Reactive Native que você programa com JavaScript, mas ele compila para nativo, o Instagram e Facebook usa. E é o owner da parada. Aí você já começa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha um pouco melhor nisso daqui. Aí você conversa com a sua equipe. Aí vocês conversam e tentam chegar na melhor solução, que talvez seja essa, ou talvez seja outra. Mesma coisa para frameworks JavaScript, que hoje em dia está explodindo de framework, um a cada dia praticamente. Então, está no Angular 5 já. Então, cada 6 meses os caras fazem um release. Então, você realmente tem que tomar cuidado com a moda, entender as ferramentas e ver como isso resolve seu problema. Por exemplo, o Felipe trabalha com microservices e resolve o problema dele. Eu trabalho com aplicações componentizadas. Eu tenho N aplicações, mobile, desktop, web-based, standalone, que rodam separadas. Porém, eu tenho APIs também, mas eu não trabalho com microservices. Porque, no meu caso, ficaria um pouco mais caro e eu realmente precisaria de alguém de infra. No caso, nós não temos infra. Basicamente, todos os senior developers têm que estudar a Amazon e têm que saber das coisas, porque quando a gente pensa, desde lá na hora que a gente está codando uma função, a gente pensa em como isso vai interagir com tudo.
Entendeu? E aí, se por um acaso você optar por trabalhar com microserviços, aí realmente você tem que ver todos esses padrões. Você não pode falar, não, vou fazer microserviços aqui porque eu quero. Não, se isso resolve seu problema e você vai pagar o preço por isso e obter os benefícios, aí tem que ser uma decisão consciente. Então, é geralmente por essa razão que são pessoas sêniores que decidem as coisas. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Big Data eu coloquei aqui, mas puta, aí já é outro mundo. Você tem que identificar que sua aplicação tem milhões de eventos. E aí você tem uma fila ultra rápida que serve para fazer click event stream. E aí você começa a usar outras ferramentas de Big Data, por exemplo. Mas basicamente era uma pincelada mesmo de alto nível. Na parte de um pouquinho da aplicação. E agora, para a gente começar a prosseguir, talvez vocês estejam pensando, nossa, mas é muita coisa. Nossa, mas como é aos poucos. O pessoal hoje, eu vejo hoje em dia que o pessoal tem muita sede ao pote. Os caras, sei lá, tem 2, 3 anos de carreira e não, mas eu vou fazer microservices, eu vou fazer isso, aquilo, e infelizmente não sabem nem o que fazem, por conta de que não é tão simples assim. Então você realmente tem que olhar, estudar, aprender com os caras mais sêniores. Se você trabalha num lugar que você vê que não tem pessoas que te agregam ali, que realmente você pergunta uma coisa para a pessoa e a pessoa não te responde sem propriedade, ou ela te responde, sei lá, copiei e colei do Stack Overflow, por exemplo. Todo mundo usa Stack Overflow aqui, não estou falando que é ruim, tá? A diferença é que, tipo, você tem que usar o Stack Overflow para resolver uma dúvida, mas no geral você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode se guiar, você não pode reagir a um problema. Quer dizer, eu não sei trabalhar com eventos ou com filas. Eu criei uma fila aqui. Deu um problema, vou procurar a solução. Puta, deu outro. Como é que faz transação entre filas? Nossa, vou descobrir agora. E aí, nisso, você já gastou um monte de grana. Praticamente é irreversível o que você fez. Se você escolher trabalhar com microservice, ou trabalhar baseado em filas, ou um monolito mesmo, ou qualquer outra coisa, depois que alguém fez, para desfazer é quase impossível, porque isso está gerando grana. E o pessoal não vai querer pagar para refazer de novo, só porque o fulaninho chegou e falou, não, vamos fazer agora com APIs que é melhor. Você tem que justificar a sua decisão, para que a empresa aceite. E ter um chefe que te ouça, é claro, isso também ajuda. Porque, às vezes, por mais que você fale, bater dar soco em ponta de faca. E aí, infelizmente, nesse caso, eu recomendo simplesmente trocar de emprego. Sim, mas assim, eu falo bastante do emprego, mas o emprego, eu acho que é tipo 20%, 30%. O resto parte de você. Tipo, é você que tem que inovar, não a empresa. A empresa vai te pagar o salário ali. Você tem que fazer seu trabalho e identificar o que vai facilitar o seu trabalho, ou a novidade que você quer incluir e propor. Alguém falou para você fazer microservices lá na Monk ou veio de você? Veio dele. Entendeu? Quando eu entrei lá no meu trabalho, as coisas eram de um jeito. Aí eu quis mudar. E aí eu mudei. Eu tive que me ferrar um pouquinho para mudar. Mas depois as coisas dão frutos, né? Você começa a realmente ganhar respeito, ganhar conhecimento. E aí, naturalmente, as pessoas começam a ouvir mais o que você fala, se você faz algo que é bom. E basicamente é isso, era bem rápido, não tem muito como entrar muito nesses detalhes, porque não vai fazer sentido nenhum. Vocês realmente devem procurar um livro, um curso. E se vocês querem dicas sobre, quem gosta, agora está na moda, né, videoaula, essas coisas, eu recomendo um site chamado Pluralsight. É um site, infelizmente você tem que saber inglês. Eu recomendo todo mundo, pelo menos fazer um English Town da vida e saber ler o básico.
Esse site tem uns cursos que são, na minha opinião, os melhores que tem disponíveis. Eu fiz uma pesquisa, eu basicamente assinei todos os cursos que tinham em inglês e fui testando. Tipo, eu fiz uns 10 cursos de Git. E aí, 90%, 80% deles falava a mesma porcaria. Que é Git commit e tal. Tipo, realmente não explicava como o negócio funcionava por dentro. Então, se você quer ter um conhecimento um pouquinho mais profundo, que naquela hora, puta, deu uma merda aqui, puta, como eu faço? Eu faço um menos hard aqui. Como que eu recupero um commit que sumiu? Você quer um conhecimento um pouco mais sênior, você vai ter que ler um livro, vai ter que ler a documentação, ou realmente achar um curso de um cara foda, e aí, nesse site, eu não consigo chegar lá e dar um curso. Tipo, os caras que são renomados que dão o curso. E, em geral, é bom. Não são todos, mas, em geral, é muito bom. E é isso. Vocês podem procurar soluções nacionais, mas... Não, claro, com certeza. Com certeza. Não é muito caro, é tipo $30, 35, daria um 100 e alguma coisa por mês, mas pensa que você está investindo. Você pode pedir para a sua empresa pagar. Por exemplo, na minha empresa, a gente paga e uma conta dessa para todo mundo poder acessar. Acho que a gente paga a Alura lá também. O Alura ele é uma plataforma que tem uns cursos um pouco menos hardcore. Eles são um pouco mais básicos, mas por como a gente também tem pessoas que são júnior, pleno, então a gente paga lá, para quem quer fazer, a gente paga curso, a gente paga evento para a pessoa se informar, mas eu sei que não é toda empresa que faz isso. Só que você não pode esperar a empresa fazer. E aí, se você... R$100, vai. Plural Site. É Hardcore IT Training, o logo dos caras. É bem tech, assim. Recentemente eles começaram a cobrir um pouquinho mais de UX, design, mas, cara, é bem legal lá. E aí, vocês têm alguma pergunta? Sobre o Plural Site, tem um esquema, você tem uma conta da Microsoft, É verdade. pega 3 meses. É verdade. Como é que era isso daí mesmo? Acho que se você cria um e-mail da Microsoft... Eu vou até tentar lembrar... Você pode mandar o link lá no grupo disso daí? Tem um link que você acessa e aí você põe seu e-mail da Microsoft e ganha 3 meses de acesso a esse curso. Então vão colar o link lá. Aí vocês podem experimentar. Então, o Udemy, eu usei alguns cursos para tirar a certificação da Amazon. Depende muito do professor. Então, realmente, no Udemy, você tem que olhar o professor, olhar as avaliações. Porque o Udemy, se eu quiser ir lá fazer um curso de UX, que eu não sei nada, eu vou lá e faço. E é isso. E aí, por exemplo, tem gente que não sabe o que é o UX e vai achar da hora. E vai me dar 5 estrelas. Ou 4 estrelas. E aí isso gera uma avaliação meio... Vai ter aquele cara lá que vai meter a naba. Mas vai ter um monte de outros que nunca viram e vai achar legal. Então, é legal o Udemy, mas assim, seja criterioso. O Udemy eu gosto de pegar, sei lá, curso de yoga, sei lá, umas coisas assim. Curso de dev é complicado. Eu vi uns 3 de Git lá. Então, exato. Pô, mas eu tenho que me preocupar com a qualidade, né, das coisas de TI. Yoga eu quero ser o Nilba mesmo. Tem outra plataforma de estudo também que é o Udemy. É uma plataforma que deve ter até yoga, mas tem a Udemy que se paga 20 é a mesma coisa. O da City, você tá falando, né? Ou não? É a mesma coisa que estão pronunciando errado aqui, é isso. É o Udemy mesmo. Então, você sabe que na nossa área a gente escolhe o nosso cargo, né? A gente escolhe meio que o que a gente é. Tirando, sei lá, cargos, eu não posso chegar e falar que eu sou um CTO porque não foi me dado esse cargo. Foi me dado outro cargo. Aí é um pouquinho diferente porque quando esses cargos meio que de gerência, esses cargos te levam a outro emprego.
Então, o cara que está procurando por heads ou CTOs, ele geralmente procura outro CTO. Então, você não pode ir lá e falar que você é. Mas, com relação a dev, você pode falar que você é um engenheiro, que você é um arquiteto, que você é um DevOps. Você pode falar o que você quiser, mas respondendo sua pergunta, DevOps não é nada mais, nada menos do que um dev que conhece a operação. E o inverso, um cara de infra, que normalmente... Qual que é a correlação? O cara de infra conhece muito mais coisas de rede, ACL, Security Group, porque dev não liga muito para isso em geral. Os que fazem a parada mais ou menos, porque os caras que... Por exemplo, eu tenho uma infra que eu tenho que cuidar, eu tenho que saber isso, não tem como eu ser leviano. Mas, normalmente, o cara de infra, ele sabe muito mais de rede, sabe o Linux mais profundamente, normalmente sabe programar em Python, ou em Shell Script, pelo menos. E o cara de dev é um cara que sabe bastante dev e começa a entender o que é um DNS. Pode falar. De mobile? Então, se você quer começar a ser um desenvolvedor mobile, primeiro você precisa escolher se você quer trabalhar com tecnologia híbrida ou tecnologia nativa, né? E aí, por exemplo, se você quiser trabalhar com tecnologia híbrida, aí você vai ter que conhecer o Ionic, pelo menos. O React Native está bem na moda. E isso é muito mais fácil para um front-end, porque ele já conhece React, por exemplo. E ele já conhece Angular, e é muito mais fácil. Agora, por exemplo, se é um cara de back-end, Java, para você é natural, tipo, aprender a fazer aplicativo no Android, é tipo usar um framework novo. É bem simples até. Tem suas particularidades, detalhes, como publicar na Store, como fazer um push notification, mas em si seria um framework. Agora, por exemplo, se você quer aprender a programar em Swift, aí é meio que new field. Os conceitos básicos você vai ter que aprender, que é um push notification, vai ser igual em tudo. Mas o que eu faria, o que eu falo para os caras lá, é que no nosso caso lá a gente vai desenvolver com tecnologias de front-end e vai escolher algum framework de tecnologia de front-end e basicamente o que a gente faz a gente é completamente novo nisso, começa com os cursos básicos, sei lá, lê um livro, faz uma formação do Alura, faz cursos do Udemy, vai vendo, aí você vai evoluindo, aí você vai começar a procurar um mais complexo, porque é a mesma coisa. Por exemplo, você não sabe nada de microservices, aí você chega e vai numa talk de padrões de microservices, aí você realmente, pode ser que você patine um pouco. Não adianta eu pegar um material avançado de mobile. Então, o que eu costumo fazer é pegar o material, procurar quais são os melhores livros sobre Android. Aí eu vejo isso. Cursos bem avaliados. Aí eu vejo isso. No caso, como eu gosto do Pluralsight, eu iria lá e veria o que eles têm de material para Android. No Pluralsight tem lá uma definição. Se o curso é beginner, intermediate ou advanced. E normalmente os advanced são bem difíceis. Então você vai seguindo nessa linha. Ele recomendou o livro da Novatec de Android. Eu fiz um aplicativo em Android e em iOS uma vez, de brincadeira, meio que seguindo um tutorial. Foi tranquilo, assim. É claro que isso não é um software profissional, né? Se eu fosse desenvolver Android, eu teria que realmente entender os padrões, os design patterns de mobile. Mas acho que você começa fazendo um Hello World e começa a querer entender o ciclo de vida, que é single-threaded, uma aplicação single-threaded, aí você começa a pegar esses conceitos. Mas o ponto é que se você sabe programar, por exemplo, se você sabe o que é uma thread, se você sabe o que é um core, se você... Infelizmente, eu não sou muito fã de faculdade, eu fiz faculdade, eu acho importante você ter os conceitos. O que é um sistema operacional, o que é um driver, sabe? Porque aí, quando você pega um negócio desse, tipo, você está controlando um aparelho. É muito mais difícil para um cara que não sabe esses conceitos, entendeu? Que threads são para fazer coisas ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. Então, é isso.
Qual que é o nome? Dominando Android é o nome do... A Nelson Grauber, recomendação de Android. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? O que você acha da Clean Architecture do OnCall? Do quê? Da Clean Architecture, o conceito de Clean Architecture do OnCall. Cara, eu não vi isso, sinceramente. Mas, em geral, o que o Uncle Bob escreve faz bastante sentido, né? Tipo, um artigo que eu recomendo para todo mundo que gosta de microservices e está querendo entender um pouco melhor é JARS versus Microservices. É um artigo bem interessante, que basicamente fala que se você não consegue dividir as coisas nem em jars, nem em componentes, quanto mais você vai conseguir fazer microservices. Aí acontece algumas coisas do tipo dividir o sistema de produto e preço em 2 microservices, por exemplo. Porque uma coisa curiosa é que, às vezes, você tem vários benefícios fazendo microservice, mas quando você divide em bibliotecas, você não tem latência de rede. Aí, se você mudar de bibliotecas, por exemplo, a EJBs com chamadas de rede, aí você fala num protocolo mais rápido que a HTTP, mas você tem latência. Se você usar fila, aí você deixa assíncrono, mas tem ainda uma latência de mandar um JSON para lá e voltar. Aí, se você usa o microservice, tem a latência HTTP. E aí você tem que realmente pensar nisso. Ou, por exemplo, ele estava falando de segurança, que no caso dele, todos os microservices dele são autenticados. Tem gente que vai preferir não ter autenticação nenhuma e fechar a rede pela infra, porque são serviços internos e só autenticado API Gateway para fora. Então, realmente não tem bala de prata e não tem resposta. Você tem que olhar para o seu problema e principalmente para a sua equipe. Se você tem uma equipe que está aprendendo, às vezes é muito mais fácil eu chegar e falar, não, pessoal, vamos tentar fazer aqui com o Ionic, que não é o melhor, não é o mais performático nesse caso, mas é o que a gente consegue fazer. Ou terceirizar para alguém que saiba fazer, que é uma opção também. Né? Não vamos reinventar a roda. Ou coisas do gênero. Passar 3 meses para entregar um negócio que não funciona, sendo que você poderia pagar alguém para fazer direito. Então, é isso. Vamos encerrar, então. Alguma última dúvida? Beleza, então, é isso, pessoal. Tá, então você tem 2 resistências, a do seu chefe e a dos caras que trabalham com você. Sobre o seu chefe, você realmente tem que ter sorte. O cara tem que te respeitar e tem que te ouvir. Se ele não fizer isso, aí você usa a segunda forma, que é convencer todos os outros caras do time que você está certo, e aí ele não pode falar não, por outro motivo. Porém, para você convencer todos os outros caras do seu time, você tem que... O que eu faço, em geral, ou fazia, eu ia construir um exemplo, falava, hoje a gente faz assim, se a gente fizer assim é bem melhor, vai ser melhor para todo mundo. Você acha isso legal? Acho. Pô, eu sei que talvez seja com preguiça, talvez ache que eu estou inventando moda, mas realmente se a gente fizer dessa forma aqui, tipo, eu não estou falando para você se vir isso tudo, eu estou te dando mastigado aqui, vamos fazer isso. E aí, se você convencer as pessoas, você vai conseguir. E aí, se você só tiver com pessoas idiotas ao seu redor, você sai fora, é isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Fernando. Tinha que apertar aqui.